Olá, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Bom, nós precisamos entender que o Velho Testamento tem o mesmo conteúdo da Taná. Será que é isso mesmo? Na Palestina, lá nos tempos de Cristo, ainda não se lia a Bíblia como a gente lê hoje, como nós conhecemos hoje. O Novo Testamento não havia sido escrito, os livros sagrados que todo judeu lia era a Taná, utilizada entre os judeus, como sendo o mais próximo do que se pode chamar de uma Bíblia hebraica ou da Bíblia que Jesus lia. O conteúdo da Taná é o mesmo do Antigo Testamento, mas com divisões arbitrárias e diferentes. É composto por 24 livros, sendo esses os mesmos encontrados no Antigo Testamento cristão, mas com ordem e enumeração diferentes. Haja vista que alguns livros que estão divididos na Bíblia cristã, os judeus contam como somente um livro. De acordo com a tradição do cânon judaico, a Taná é composto por 24 livros que agrupam 3 conjuntos: a lei, os profetas e os escritos. Vamos lá ver então. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, que seriam o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e Deuteronômio, o equivalente ao Pentateuco ou a Lei. Neviim são 8 livros proféticos dos profetas, o equivalente aos escritos anteriores ao exílio, os profetas anteriores. Josué, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, e os escritos posteriores ao exílio, os profetas posteriores, são compostos pelos 4 livros: Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. E a Ketuvim são 11 livros escritos, composto pelos livros poéticos e trechos de alguns livros proféticos. Portanto, a Taná conta com 24 livros, assim como o Antigo Testamento cristão com 39, já que 1 e 2 Reis é um livro só, 1 e 2 Crônicas é um livro só, e assim como 1 e 2 Samuel é um livro só, e como os 12 profetas menores formam apenas um livro, o que diminui os livros em 15, ou seja, de 39 para 24 na Taná e 39 na Bíblia cristã. Portanto, esses 24 livros são os mesmos encontrados no Antigo Testamento cristão, sendo que a Bíblia que Jesus lia, em um tempo que na Palestina o judeu comum falava aramaico e os religiosos do templo e da sinagoga falavam hebraico, sendo a Taná escrita em hebraico com pequenos trechos em aramaico. Então podemos entender que o Antigo Testamento, a Taná dos judeus, a mesma coisa que o Antigo Testamento cristão. Por que será que no Antigo Testamento Deus é tão cruel? Porque é uma lenda, uma coisa fictícia, inventada por Josias lá em 610 antes da era cristã, e ditada e aumentada por Esdras lá em 510 antes da era cristã. Josias queria formar um exército para conquistar a independência do Egito. Isso você pode ler lá em 2 Reis 22, 1 a 8, ou 2 Reis 22, 8 a 11, ou 2 Reis 2 Reis 22, 23 a 29, onde no final o faraó Neco mata Josias. Na realidade não havia reino de Israel e nem monarquia, porque Israel era uma cidade destruída em 1210 a.C., da era cristã, pelo faraó Menetra, e todos os israelitas morreram. Depois de muita escavação, o mítico Templo de Salomão não foi encontrado, o que significa que o primeiro templo de Jerusalém nunca existiu, mas foi inventado por Esdras. Você pode ver isso em Neemias, capítulo 8, versículo de 8 a 9. Nem Arca da Aliança, nem fragmento das tábuas míticas da Lei de Deus foram encontradas. Em Êxodo 34, há um decálogo diferente daquele do Deuteronômio 5, que os cristãos conhecem.
Jesus, por outro lado, fala de um Deus diferente, de um Deus de amor. Porém, Jesus também não existiu teologicamente, sim, mas historicamente não, como a Bíblia descreve. Abraço.